alunos, nessa videoaula eu vou fazer uma explicação bem rápida e sucinta de todo a concepção do galpão. Então vamos lá. Aqui nós temos a dimensão que foi requerida do projeto, então 16 metros de frente e 30 de comprimento desse galpão. Então vou começar posicionando os meus pórticos. Para eu fazer esse posicionamento do pórtico, eu preciso analisar a o vão do meu pórtico. O vão do meu pórtico é a própria largura que foi requerida, né, que é a frente dele 16 metros. Então eu vou olhar aqui nessa tabelinha, qual que é o vão que ele se enquadra. O meu vão, como é 16, ele enquadra em vão médio. Então eu posso usar um espaçamento, né, o espaço entre os pórticos de 4 a 7 metros. Então eu adotei, como o meu comprimento é de 30, eu adotei um espaçamento de 6. Assim, me permitiu ter 6 vãos, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 vãos, tá? E aí, eu tenho um total de 6 pórticos, tá? Coloquei aqui os eixos para contar os pórticos que eu tenho, ok? Então, eu fiz a distribuição dele dessa forma. O segundo passo é fazer o posicionamento dos contraventamentos. Então, aqui eu já posicionei os contraventamentos de acordo com o contraventamento vertical. Então, eu coloquei o contraventamento em X no primeiro e no último vão. Como eu tinha 5 espaços, né, eu não precisei colocar um intercalado. Então, eu coloquei no primeiro e no último. Poderia até colocar no meio, mas não faria muito sentido. Da mesma forma, eu fiz para cobertura seguindo esse contraventamento vertical. Então, onde eu tinha o vão, onde eu tinha o contraventamento vertical, eu coloquei o contraventamento na cobertura. E aí eu obtive o plano de cobertura e a elevação lateral da minha estrutura. Bom, agora falta definir a cobertura. Como que vai ser a minha cobertura? Eu vou adotar a minha cobertura treliçada, com treliça de banço paralelo. Então, eu vou começar primeiro, posicionando, definindo o telhado e a posição das terças. Então, eu vou começar definindo aqui, o tipo de telha que eu vou utilizar. Vou utilizar uma telha de aço trapezoidal de 40 milímetros de altura, né, da onda e com espessura de 0,5 milímetros. Então, eu tenho, uma carga, um peso próprio de 0,05 quilonewtons por metro quadrado. Essa carga eu peguei lá da minha 120, tá. Essa carga é uma carga gravitacional, então ela está de cima para baixo. A força do veio de sucção, que eu falei para vocês adotarem no projeto, era uma força de 42 quilonewtons. Ela é negativa porque é de sucção, tá, isso é importante ficar claro para vocês. Essa força, tá, ela já está de acordo com a inclinação do telhado. A carga, a sobrecarga, né, conforme a 8.800, a gente vai adotar de 0,25 quilômetros por metro quadrado, e é uma carga também no sentido gravitacional. Então, eu decidi adotar uma inclinação de telhado de 10 graus, para usar ao máximo, a minha telha. Então, aqui está a minha seção da minha cobertura, então ela tem uma largura de 16 metros total, então eu tenho 2 águas, uma água de 8 metros, né, e espelhado para o outro lado. Então eu vou começar fazendo o seguinte, detalhe. Primeiro, eu tenho que converter essas cargas para o plano da telha, conforme a carga de vento, tá. Então eu vou trazer essa carga aqui de 0,06 para uma carga que ela vai estar dessa forma. Então, eu vou pegar essa carga e multiplicar por cosseno, multiplicar por cosseno de 10 graus. Então, eu vou obter uma carga de 5,9 quilonewton por metro quadrado. Aqui do vento, eu não preciso fazer esse reajuste, ele já está na posição correta. Porém, essa carga não está assim, né, gente? Está errado aqui, né? A setinha ela está para cima porque ela é negativa, né? É um vento de sucção, ok? Corrija aí. Então, o que eu tenho que fazer é transformar essa carga em uma carga por área, tá? E eu tenho que levar em consideração a área onde ela está sendo aplicada. E se eu estou calculando em uma água, né? Então, eu vou pegar esse menos 42 e multiplicar pela área da água. Então, a
a água aqui, ela tem 8. Pode transformar, né, de acordo com a inclinação aqui, né, é só dividir por o cosseno de 10. Então eu vou ter esse comprimento aqui, ó, de 8,123, tá? Para pegar uma área mais corretinha. Então, 8,123 vezes o espaçamento entre os postes. Estou calculando, né, nessa área toda, ok? Então, vezes 6, que é o espaçamento do meu pórtico. Eu fazendo esse cálculo, eu vou ter uma carga de aproximadamente 0,94, ok? E é uma carga negativa, quilonewton por metro quadrado, certo? Então, agora eu tenho uma carga, né, por metro quadrado. Isso aqui está dividido, né? Que eu tenho que achar uma área, uma carga por área. Bom, então beleza. Aqui eu não preciso transformar, né, multiplicar por seno, porque essa carga já está na posição, né, do plano da cobertura. Agora eu preciso fazer isso, né, transformar essa sobrecarga em uma carga no plano da cobertura. Então, eu pego a carga da sobrecarga, 0,25, e multiplico por cosseno de 10. De 10 graus, vou obter uma carga aí de 0,246 kN por metro quadrado. Jóia. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas hipóteses, né, de carregamento. Então, a primeira hipótese que eu vou analisar é a hipótese do peso próprio da telha mais a sobrecarga. Então, eu vou simplesmente pegar os 5. Opa, aqui deu. Eu coloquei 5, eu já estava convertendo aqui, tá, gente? É 0,059 kN por metro quadrado. Já estava convertendo aqui em kgf. Então, eu vou pegar 0,059 e vou somar com a sobrecarga, que é 0,246, e vai me dar um resultado de 0,305, que está em quilonewton por metro quadrado. Eu vou transformar por kgf, multiplicar por 100, vai dar 30,5 kgf. Por que eu tenho que transformar em kgf? Para entrar na tabelinha das telhas, tá? Faço a segunda hipótese. A segunda hipótese vai ser a carga, peso próprio do meu telhado mais o vento de sucção. Então, eu vou pegar a carga aqui, 0,059, menos, né, 0,94. E aí eu vou ter uma carga de menos 88,1, já estou transformando em kgf aqui para facilitar, tá? Metro quadrado. Então, eu vou pegar a maior solicitação. Então, eu vou pegar essa de menos 88,1. O que acontece? Vocês podem estar perguntando, por que você não fez a hipótese do peso próprio do telhado, mais sobrecarga, mais vento? Porque o vento aqui é negativo. E se eu acrescentar sobrecarga, isso vai se reduzir ainda mais. Vocês podem me refazer aí e vocês vão verificar isso. Essa carga que vai ser a maior. Então, eu vou entrar na tabela aqui, ó, da cobertura que eu passei para vocês. Vou pegar a minha espessura, que é 0,5, e vou ver qual que é a telha, né, o tipo de telha que eu vou adotar. Então, para 2 apoios, eu vou ter um vão máximo de 2,4, né, considerando a minha carga, né, a minha sobrecarga aí de 88, né, aqui eu tenho 93, então vai ser suficiente. Para 3 apoios, eu também tenho o mesmo vão, 2,4 metros. E para 4, eu posso utilizar um vão de 2,6 ou um vão de 2,8, que vai me atender. Desculpa, 2,8 não vai atender porque é 84, né? Então, posso usar um vão de 2,6 ou
de 2,4, né? 2,6 vai atender perfeitamente, né? Que vai ser o vão máximo. Bom, o que que eu vou fazer? Como a minha estrutura, deixa eu voltar para o meu caso, como a minha estrutura, ela tem um vão aqui, né, a minha água, né, ela tem uma caída de 8,123, tá, ele é inclinado. Eu vou adotar 2 telhas para 3 apoios, porque aí, como pra uma telha com 3 apoios, o máximo, né, entre apoios é de 2,4, eu vou adotar um vão de 2, que vai atender perfeitamente. Então, eu coloco 2 telhas com 3 apoios, que vai totalizar aí, eh eh, em 5 apoios, tá. Lembrando que o mesmo apoio pode ser utilizado para as 2 telhas. Então, totaliza aí 5 terças, tá. E eu tô tirando um espaçamento aqui para a cumieira de 0,123 metros ou 123 milímetros, tá. Então, eu vou ficar com essa configuração que vai se espelhar para o outro lado. Então, eu vou ficar com um vão entre as terças de 2 metros, tá. Bom, feito isso, eu vou para o pré-dimensionamento da terça, né? Porque agora eu já tenho os vãos, eu posso fazer a verificação, né, da flecha. Então vamos lá. Para o vão da minha terça, ele vai ser o mesmo do espaçamento entre postes, tá? Então eu vou ter aqui o L igual a 6 metros, que é igual a 6.000, dividido por 40, e também dividido por 60, tá? Isso aqui é um pré-dimensionamento para determinar a altura do perfil, no caso, o perfil U. Então, eu tenho aqui 150 milímetros e 100 milímetros. O que que ocorre? Eu vou adotar, nesse caso específico, para o meu projeto, um enrijecido, tá? Então, eu vou adotar um perfil U enrijecido, que vai ser um enrijecido que vai ter o seguinte parâmetro: ele vai ter 150 de altura por 60 de largura e vai ter um enrijecimento de 20 e a espessura da chapa de 2 milímetros, tá? Então, ele tem uma inércia Ix de 207,21 centímetros a quarta, e ele tem uma área da seção transversal de 5,94 centímetros ao quadrado. Então, vou usar esses parâmetros para fazer a verificação da flecha. Então, aqui eu coloquei a carga que atua sobre a terça. Então, eu tenho o peso próprio da telha, que é 0,06 kN por metro quadrado. Eu tenho o peso próprio do tirante. Eu vou utilizar tirante aqui porque o vão da minha terça é de 6 metros, tá? Então, vou usar o tirante e contraventamento. O contraventamento, tá? Eu vou utilizar o mesmo elemento que eu estou utilizando para o tirante, que são barras redondas rosqueáveis, tá? Então, eu vou usar o diâmetro mínimo permitido, que é 12 milímetros, tá? Então, eu faço, né, a seguinte convenção para determinar esse peso próprio, né? Tinha falado que era só dividir, né, pela altura do elemento, só que vai dar muito errado, porque a carga vai ficar muito alta. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o peso próprio do aço, 77,8 ou 78,5, multiplicar pela área da seção transversal do elemento. Então, eu coloco, como é uma barra circular, né, então eu utilizei a área do círculo, tá? Multiplico, eu vou achar uma carga linear. E eu não quero uma carga linear, quero uma carga por metro quadrado. Então, eu divido pela altura, né, desse elemento, que é 0,012, tá? Então, eu vou achar uma carga de 0,73 kN por metro quadrado. Isso para o tirante e para o contraventamento. O peso próprio da terça, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 77,8 kN por metro cúbico, tá? O peso específico do aço, vezes a área da seção transversal do perfil, que a gente definiu, que é um enrijecido. Aqui eu estou passando para metro, tá? Então, vezes 10 a menos 4.
divido por 0,15, que é a altura do meu perfil, eu vou achar uma carga de 0,31 kN por metro quadrado, ok? Bom, o vento de sucção a gente já sabe, menos 0,94 kN por metro quadrado, a sobrecarga é de 0,25 kN por metro quadrado. Bom, lembrando da posição das cargas, né? Peso próprio são cargas gravitacionais de cima para baixo e a sobrecarga também. O vento de sucção ele já segue o posicionamento da terça, tá? Então ele já vem com essa inclinação aqui, novamente está errado, né? Ele fica assim. Então a gente vai fazer a combinação de serviço, né? Para a gente verificar, né? Se o perfil ele vai se ele vai fletir, né? Se ele vai ser adequado para esse projeto. Então, eu vou para a primeira hipótese, por quê? Porque essa combinação aqui tem uma carga variável como principal. Então, a primeira hipótese, eu vou considerar o vento de sucção como carga principal. Então, vou lá. Lembrando que eu preciso converter essas cargas que estão verticais para o plano da cobertura, tá? Então, eu vou fazer aqui a soma dessas cargas, né, desses pesos próprios, 0,06 mais 0,73 mais 0,31 vezes cosseno de 10 graus, tá? Para ter a carga na posição correta, né? Mais, menos, né? Eu estou colocando o vento, menos 94, 0,94 e mais 0,25, também multiplicado por cosseno de 10. E esse coeficiente, né, esse fator de redução, vocês têm que recorrer à tabela da 8.800 para achar o valor, tá? Que no caso é 0,6. Vou só mostrar aqui. Não vou mostrar, senão vai ocupar o tempo, tá? Olha lá nas tabelinhas onde tem as combinações que vocês vão encontrar esse fator, que é o fator com 1, o índice 1, tá? Para sobrecargas de cobertura, ok? Então, 0,6. Eu vou fazer o cálculo aqui rapidamente, vai dar um resultado aí de 0,29. Então, o valor de quê? Opa. Cadê meu cursor? Aqui, achei. Então, eu vou ter uma carga aqui de 0,29 kN por metro quadrado. Jóia. A segunda hipótese é com a sobrecarga como principal. Então, eu vou ter tudo isso aqui, né? Novamente, 0,06 mais 0,73 mais 0,31 vezes cosseno de 10 mais a sobrecarga, 0,25, também multiplicado por cosseno de 10, menos 0,94 vezes 0,3, que é o vento de sucção. Vai dar uma carga aí de 1,33 kN por metro quadrado. Bom, essa carga ela está por área e eu preciso de uma carga que esteja sobre a minha terça, tá? Então é só lembrar, se eu estou analisando uma água, tá? Vou desenhar só uma parte da água aqui. Então eu tenho uma terça aqui, uma aqui, outra aqui e outra aqui e a outra aqui, né? Eu tenho 5 terças, certo? E eu tenho a cumieira não conta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então eu tenho aqui esse trecho aqui é onde cumila, né? Então não conta. Então 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu tenho aqui entre pórticos o vão, 6 metros, e entre cada uma eu tenho uma distância de 2 metros, tá? Então, a área que eu preciso é essa área de influência aqui da minha terça, tá? Essa área aqui. Então, eu pego a metade da distância, né? De um lado da terça e a metade do outro vai dar 2 metros, tá? Então, eu vou pegar essa carga, que tem que ser uma carga linear, e vou multiplicar por 2, tá?
que aí eu tiro essa distância aqui e fico com essa carga em cima desse comprimento, tá? Então, eu vou ter uma carga de 2,66 quilonewtons por metro. Bom, fiz isso para eu poder calcular a flecha. Então, eu tenho que calcular a flecha máxima de acordo com essa formulação aqui. Lembrando que a flecha limite, né, estabelecida por norma, ela é L sobre 120. Então, eu tenho que pegar o vão, que é 6 metros, e dividir por 120, que está dando 5 centímetros. Então, a flecha máxima ela tem que ser menor ou igual a esse valor. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 5, a carga de 2,66 vezes 10. A terceira, o vão de 6 metros a quarta. Aqui eu pego 384 vezes o módulo de elasticidade do aço, 200 vezes 10 a nona. E aqui eu pego a inércia que a gente definiu, que é 0,7,21 vezes 10 a menos 8, para o perfil, né, que a gente definiu, que é um enrijecido. Isso aqui, se a gente calcular, vai dar um valor de 11 centímetros, que é superior ao valor definido. O que a gente pode fazer para definir o perfil? Sem ficar toda hora lá aumentando. Para facilitar, a gente pode pegar dessa expressão aqui, isolar o x, né? O que a gente faz? Se a gente não tem a flecha máxima, a gente usa limite, né? Então, aqui, ó, eu isolei o ix, né, para determinar qual que é a inércia, né, que eu preciso para o meu perfil, né, para eu conseguir, né, um perfil que seja adequado para essa carga, né, que é essa carga de 2,66. Então, eu tenho a carga, eu tenho o vão, eu tenho um modo de elasticidade, eu tenho a flecha limite. Jogo tudo isso aqui, eu vou achar um valor de modo de elasticidade, um momento de inércia, desculpa, de 449 centímetros a quarta. Eu preciso desse valor mínimo, né, do meu perfil, para conseguir que ele tenha uma flecha dentro do limite, né? Então, o que eu posso fazer? Vou vir aqui na tabelinha que eu passei para vocês, vou em perfil enrijecido e vou procurar um perfil que tenha esse valor, tá? Então, eu tenho que, para eu achar uma inércia, né, de 449, lembrando que é uma inércia superior à inércia do que a gente tinha utilizado, né, que era um perfil 150, né, por 60 por 20 por 2, né, que deu uma inércia de 207,21, eu tenho que achar um valor acima disso, 449. Então, eu vou subir o meu perfil, né, aumentar aí meu perfil. Então, eu vou usar aqui, ó, um perfil de 200 por 75 por 20 por 2. Aí eu vou achar uma inércia de 466, que vai ser adequado para o meu projeto. Então, venho aqui e anoto. O perfil que eu vou utilizar agora, com essa condição, vai ser um enrijecido, vou colocar o E aqui, o E que vai indicar que é enrijecido, de 200 por 75 por 200 por 2. Isso é só a concepção, tá, gente? Eu teria que fazer a verificação da flexão também, né? Fazer o dimensionamento se está passando ou não. Mas como eu estou só fazendo a concepção, eu só estou verificando a flecha se está de acordo. Bom, perfeito. Eu já fiz isso para treliça, para terça, já defini qual terça que eu quero, o enrijecido. Beleza, agora eu vou para a treliça de cobertura. A minha treliça de cobertura, eu vou usar o simples e vou usar os banzos com essa configuração. Então, meu banzo superior, eu vou colocar um simples dessa forma. O meu banzo inferior também, né? Então, ele vai ficar dessa forma. Eu preciso achar, então, a altura que eu vou precisar da minha treliça. Então, eu vou utilizar essa regrinha, onde eu preciso achar, através do cálculo da flecha, né, a inércia dessa configuração, desse duplo U, tá? De acordo com a flecha limite estabelecida por norma, tá? Então, eu vou usar o teorema de Stern,
né, que nada mais é do que o teorema dos eixos paralelos, tá? E vou determinar a altura do meu, eh eh, da da minha treliça, a altura D, ok? Então vamos lá, eu vou usar aqui essa equação e vamos fazer o cálculo. Para eu conseguir calcular esse valor de I, eu preciso desse valor de Q, que é a carga que está atuando na minha treliça. Para isso, eu preciso de uma carga linear, tá? Então, ó, o que que tem na minha treliça? Desculpa, a gente está toda hora caindo. O que que eu tenho na minha treliça? Eu tenho a carga do eu tenho a carga da telha, que a gente já definiu, eu tenho a carga do tirante e, do contraventamento, eu tenho a carga, a da terça e tenho a carga da treliça e a sobrecarga, tá? Eu não vou entrar com a carga do vento, tá? Porque ela vai subtrair e não vai ser interessante. A gente já viu que a carga, a sobrecarga, ela vai dar o maior valor. Então, eu vou entrar aqui. Opa, desconectou. Pronto, conectou. Tá, vamos lá. Vamos lá, então. Então, a carga da treliça, vocês podem adotar esse que eu estou adotando aqui, tá? Que é uma carga linear. A carga linear Q, tá? Isso aqui para o peso próprio, opa, coloquei errado. O peso próprio da treliça, tá? Então, só está faltando isso, peso próprio da treliça, tá? Vocês podem adotar esse mesmo valor, que é de 0,4 kN por metro. Já é uma carga linear. Então, a minha carga aqui, ela vai ser o quê? Eu vou pegar o 0,06, peso próprio da telha, vou pegar o 0,73 mais 0,31 da terça, vezes cosseno. Opa, cosseno não. Aqui a treliça ela não está inclinada, né? Beleza. Vezes. Aqui eu vou utilizar o vão entre postos. Por que que eu estou multiplicando? Porque essas cargas aqui são cargas por área, né? 0,06 kN por metro quadrado. E eu quero uma carga linear conforme o peso próprio da treliça, tá? Então, eu vou multiplicar pelo vão, pelo espaçamento entre postos. E aí, eu vou somar com a carga, peso próprio da treliça, mais a sobrecarga, que é 0,25, também multiplicado por 6, para eu ter uma carga linear. Então, aqui eu vou ter uma carga de 8,5 kN por metro, ok? Então, aqui eu já posso determinar a minha flecha limite, que vai ser igual ao vão sobre 250. O vão da minha treliça é o vão total do meu pórtico, que é 16 metros ou 16.000 centímetros, 1.600 centímetros, dividido por 250 vai dar 6,4 centímetros. Isso eu vou igualar com a minha flecha máxima. Joia. E agora eu vou precisar da inércia para essa treliça. Então, vou calcular a inércia aqui, que vai ser a carga que eu calculei, 8,5, vezes o vão, 16 a quarta da treliça, dividido por 384, vezes o módulo de inércia, o módulo de elasticidade do aço de 200 vezes 10 a nona, vezes a minha flecha máxima, que é 6,4 vezes 10 a menos 2, porque está em centímetro. Faço o cálculo, vou achar um módulo, um momento de inércia de 11,33 centímetros a quarta. Aqui eu já converti, tá? Para centímetros a quarta. Beleza, então, agora eu já posso calcular a distância, né, a altura da minha treliça. Então, eu pego essa inércia que eu calculei
aí subtraio por 2 vezes a inércia y dos perfis e divido por 2 vezes o valor da área. Isso tudo dentro da raiz. Então, nesse momento, eu tenho que definir qual perfil que eu vou utilizar, observando o valor de inércia que eu preciso para minha treliça, tá? E com relação à equação. Então, eu preciso de um valor de inércia que, quando multiplicado por 2, seja inferior a esse valor de 11,33. Então, eu venho aqui e olho aqui, eu vou usar um perfil simples, vou voltar aqui para o simples e vou procurar um valor que seja inferior, né, o valor de y, né, que dê aqui menos de 11,33 quando multiplicado por 2. Então, eu vou usar um perfil U simples de 100 por 40 por 2, que vai ser esse daqui, ó, que vai me dar um valor de IY igual a 5,24. Então, venho aqui, vou adotar um perfil U simples, que vai ter a seção de 100 por 40 por 2. Observe que o perfil é pequeno, né? Então, a inércia Y é igual a 5,24 centímetros a quarta, e a área é igual, deixa eu ver aqui, a área eu não peguei, é 3,47. E, tá, gente, aqui ficou faltando, opa, aí, aí, 3,47 centímetros ao quadrado, né? E eu preciso do XCG também dessa figura, tá? Desse perfil. E aí, eu falei que vocês poderiam calcular, tá? Deixa eu só ocultar aqui. Essas tabelas aqui, opa, tá dando um delay aqui. Opa, ocultar. Ocultar. Então, vocês têm a planilha dessa forma, né? E aqui não tem o XCG, né? Que é a posição do centro de gravidade da figura, tá? Do perfil. Então, vocês podem vir aqui, ó, bem na aba aqui inferior, com o botão direito do mouse em cima dele. Meu computador tá pesado, gente, por isso que tá fazendo esse... Aí. Vai aparecer aqui, ó, ocultar e reexibir. Vocês vão clicar em reexibir e vão clicar no U simples. Aí vai aparecer a tabela completa dos perfis que tem cadastrado nessa planilha. Então, vocês vêm até o perfil que vocês vão adotar. E aqui, ó, olhem qual que é o XG, tá? Que é o centro de gravidade da figura, que é 0,88, tá? Centímetros. Está negativo por causa do jeito que foi calculado, né, o centro de gravidade, tá? Mas a gente vai adotar positivo de 0,88 centímetros, tá? Vocês sempre vão pegar o valor de X. Beleza. Feito isso, né, vou anotar aqui o meu valor de XCG. Então, deu 0,88 centímetros. Jóia. Então, eu vou jogar aqui nesse valor de D e eu vou achar um valor, tá? Eu vou jogar aqui direto. Vou achar um valor aqui de 0,35 centímetros, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? O meu valor de D mesmo, ele vai ser esse 0,35 mais 2 vezes, opa, vai ser 2 vezes o XCG, que é 0,88, e aí eu vou ter um valor de 2,11 centímetros, que eu posso adotar como um valor inteiro de 22
de 2,2 centímetros, tá? Vou adotar assim para ficar um valor um pouco mais inteiro, poderia até adotar 25, tá? 2,5, quer dizer, que aí em milímetros fica 22 milímetros, ok? Então, posso adotar essa configuração. E aí, eu vou poder montar a minha treliça. Então, essa altura D é essa alturinha aqui, ó, do meu perfil. Essa aqui, que é a altura D que eu calculei, que no meu caso está dando 22 milímetros ou 2,2 centímetros. Está vendo que está muito pequeno, né? Não faz nem sentido adotar esse valor, né? 2,2 centímetros não vai ser suficiente. Então, eu posso adotar aí um valor de 1 metro, tá? Para atender esses requisitos, para não ficar muito pequeno, né? A altura da minha treliça, tá? E eu posso posicionar, né, as minhas barras, né, de acordo com os nós, né, e aonde está posicionada as minhas teças. Lembrando que eu poderia colocar mais uma barra aqui, ó, dividindo, né, para encurtar esse comprimento de flambagem. Nesse caso aqui, eu não quis fazer isso, mas poderia ter feito isso tranquilamente, tá? Então, aqui, só para exemplificar, né, como deu muito pequenininho esse valor de D, eu vou adotar um valor de 1 metro, tá? Que aí eu vou ter essa treliça, né, com uma altura mais coerente. Então, vou adotar um valor de 1 metro, tá? Vocês podem fazer também se vocês encontrarem um valor muito baixo, tá? Então, com isso, né, eu posiciono, tenho a configuração da minha treliça e posso fazer a minha seção transversal ou a minha fachada. Lembrando que eu adotei a altura do pilar de 6 metros, tá? Então, vou ficar com essa configuração final, né? E agora eu posso definir o meu pilar, né? Eu já defini toda a minha cobertura, agora só falta o pilar. Então, o pilar aqui, para o dimensionamento do pilar, eu uso essa fórmula, D igual a L sobre 20 a L sobre 30, que eu comentei em uma aula com vocês. O vão do pilar, né, esse L aqui, é a altura dele, que é 6 metros. Então, eu vou colocar 6.000 dividido por 20, que vai dar 300 milímetros. E D igual a 6.000 dividido por 30, que vai dar 200 milímetros. E aí, lembra lá das considerações que eu fiz a respeito de qual perfil que vocês podem adotar. Lembrando que é perfil I, né? Posso usar laminado ou soldado. E nesse caso, eu vou usar um perfil laminado. I, tá? E da tabela, de acordo com essas dimensões, eu vou usar um W 360 por 39, tá? Que é um perfil bem recorrente em estruturas de galpão, principalmente laminado, tá? Poderia usar um perfil H, só que perfil H, como eu comentei com vocês no vídeo, é interessante utilizar para uma altura de 400 a 450 milímetros e perfis soldados usar com valores superior a 450 milímetros. Então, não compensa usar um perfil maior do que isso ou outro tipo de perfil, tá? Então, vou usar esse perfil laminado. Fazendo o fechamento disso, eu tenho toda a disposição da minha estrutura e poderia fazer a verificação, né? Fazer a verificação dos pilares, fazer a verificação da treliça, né? Fazer toda a verificação dos componentes e tudo mais. O que a gente pode fazer aqui, né, é determinar as solicitações, né, fazer a análise de carga, colocar todas as cargas aí, fazer a análise no F2, né, e obter, por exemplo, a carga que está atuando no pilar, né, verificar se passa, as cargas que estão atuando na treliça, verificar se as barras vão conseguir resistir para o perfil que eu adotei, pode ser que eu tenha que utilizar um outro perfil, né? Então, eu posso fazer todas essas análises conforme essa disposição que eu detalhei, perfeito? Então, fica aí, né? Na próxima aula, a gente conversa a respeito dessa análise e também depois a gente fala sobre a disposição de como a gente vai fazer o cálculo das ligações, tá bom? Então, até a próxima aula.